Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia, entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus e foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E a mulher respondeu: é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabastes de dizer, podes voltar para casa. O demônio saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou a sua filha deitada na cama, pois os demônios já haviam saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho só. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, depois de velho, ele vai fazer coisa que não agrada a Deus. Viveu a vida inteira. Depois de velho, vai adorar outros deuses. Serviu a Deus, né, durante toda a sua juventude. E ainda pediu a Deus que desse sabedoria para que ele pudesse governar. E o pior é que ele vai adorar outros deuses por causa de suas mulheres. Ele vai desagradar a Deus por causa de suas mulheres. Com todo respeito, dá vontade de bater nele, com chinelo ainda. Onde já se viu? Depois de velho fazendo esse tipo de coisa. Aonde ele deveria dar um testemunho muito mais forte. Porque já chegou a velhice, já serviu a Deus, já sofreu tudo que tinha que sofrer, já aprendeu tudo que tinha que aprender. De repente, me faz uma pataquada dessa. Tudo que Deus realizou na vida dele, tudo que Deus fez por meio dele, ele deixa para adorar outros deuses. E não só adorar outros deuses, mas construir até mesmo altares, colocando deuses com D minúsculo, no lugar de Deus. Vejam, este comentário somente para dizer, e muitas vezes, não que a gente espere ficar velho para fazer isso, não, a gente não, acredito que a gente não faça essa pataquada, mas no percurso da vida da gente, muitas vezes a gente coloca outras coisas, outras pessoas, outras situações no lugar de Deus. Quando nós somos apegados aos nossos bens materiais, nós estamos colocando esses bens materiais no lugar de Deus. Desculpe um exemplo, aquela roupa que está lá no guarda-roupa da gente, que faz mais de ano que a gente não veste, e não serve mais porque encolheu, e a gente vai processar a fábrica do pano porque encolheu o pano. Mas está lá guardadinha. E a gente tem esperança de que um dia aquela roupa ela acrescente o tamanho e a gente possa usar de novo.
Pois se está lá há mais de 3 meses, será mesmo que a gente vai usar? E por que está lá guardado? Porque a gente está apegado. De repente, eu estou citando aqui um exemplo muito bobo, mas de repente a gente se apega às coisas e faz das coisas como se fosse nosso Deus. Não consciente, não que a gente queira colocar Deus, colocar essas coisas no lugar de Deus, não, mas pelo nosso apego, porque a gente não tem coragem de desapegar. E em tantas outras realidades, Deus acaba sendo substituído, como fez Salomão. E aí o Salmo nos recorda uma coisa importante, só o refrão do Salmo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos segundo o amor que demonstrais para com o vosso povo. Só da lembrança do amor de Deus por nós, nós deveríamos ficar felizes. Só da lembrança, só de lembrar. Né? E o salmista ainda pede que Deus nunca se esqueça, como se Deus se esquecesse de nos amar. Lembrai-vos de mim, ó Senhor, lembrai-vos, como se o Senhor Deus se esquecesse da gente em algum momento. O Senhor não esquece. E nos faz sempre experimentar a força deste amor. É a gente que não percebe, é a gente que não vê, porque vai colocando outras coisas e não vai dando tanta importância para Deus, porque outras coisas vão sendo mais importantes e Deus deixa de ser tão importante. E aí a gente não sente mais o amor dele. Porque para nós bastaríamos sentir um pouquinho do seu amor, seria suficiente para mudar totalmente a nossa vida. A gente vai se tornando insensível por certas coisas que a gente vai assumindo, por coisas que a gente vai colocando, e de repente a gente não sente mais que Deus nos ama. A gente não sente mais o amor de Deus por nós, mas Deus nunca deixou de nos amar. E a experiência deste amor é suficiente para mudar a nossa vida e continuar o nosso caminho seguindo os passos de Jesus. O Evangelho, nosso Senhor, está diante de uma mulher, uma pagã, e ela se coloca diante de Jesus e faz um pedido, porque a filha dela está atormentada por um demônio, e ela deseja que o Senhor Jesus liberte. E ela faz um pedido para Jesus, e a resposta de Jesus parece ser uma resposta estranha. Parece que Jesus não deu muita importância, parece que Jesus não deu muita bola, parece que Jesus nem sequer ouviu direito o que a mulher tinha para dizer para ele. Diferente das outras atitudes que ele teve. Mas por que o Senhor tem essa resposta? Essa é uma pergunta importante para a gente fazer. A gente precisa fazer essa pergunta. Por que o Senhor tem essa resposta? Dá essa resposta? Porque para os judeus, os pagãos, não era considerado gente. Para os judeus, os pagãos não tinham vez, não tinham voz, não tinham direito a nada. Eram os piores, os esquecidos, os abandonados, e que não mereciam nem ser lembrados. E Jesus, ao responder para esta mulher desta maneira, Jesus não está falando da mulher, mas Jesus está falando dos mestres da lei, dos fariseus, dos doutores, daqueles que ouviram Jesus e não entenderam nada do que ele está falando. Daqueles que ainda não compreenderam que Jesus, nosso Senhor, propõe que todos nós vivamos como irmãos, que nós diante de Deus somos irmãos, e não existe ninguém diferente e ninguém que deva ser excluído da graça e da misericórdia de Deus. Jesus está ensinando isso para os mestres e doutores da lei, não para a mulher. Porque vejam o que Jesus disse, depois ele responde de uma outra forma. A mulher pediu que a filha fosse expulsa, que o demônio da filha fosse expulso, que Jesus intervisse para que o demônio fosse expulso. Aí Jesus diz assim: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados,
porque não está certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Esta frase demonstra como os judeus chamavam, como os judeus tratavam os pagãos. Era, tratado como cachorro. E esta mulher, ela faz uma experiência profunda. É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. E Jesus disse: por causa do que acabaste de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Notem, qual que foi a oração de exorcismo que Jesus fez? Jesus não fez oração de exorcismo nenhuma. Não gritou, não fez estardalhaço, nada. Ele simplesmente testou a fé daquela mulher, e ela, com uma fé tremenda, fez esta experiência. Ela tocou muito mais a Jesus do que os mestres e doutores da lei. Jesus se compadeceu dela e expulsou o demônio que estava na filha. E libertou a filha. Por uma experiência de fé, por uma profissão de fé que faz esta mulher, que era pagã, mas que conhecia Jesus, que sabia quem era Jesus. Eu acho que a grande diferença entre esta mulher e nós é que nós não somos pagãos e não conhecemos quem é Jesus. Esta é a única diferença entre nós e esta mulher. Nós não somos pagãos e não conhecemos Jesus. A mulher era pagã e conhecia Jesus. E fez uma experiência de fé. Encontrou-se com Jesus e recebeu de Jesus aquilo que ela, não o que ela queria, mas aquilo que naquele momento ela precisava. Nós também precisamos fazer essa mesma experiência. Nos colocar diante de Jesus com o coração cheio de fé, confiando que realmente Ele pode fazer por nós aquilo que ninguém mais pode fazer. Hoje a igreja celebra Santa Escolástica. Santa Escolástica é irmã de São Bento. Enquanto São Bento ajudou a vida de santidade dos monges, Santa Escolástica ajudou na vida de santidade das monjas. São Bento no lado feminino, no lado masculino, e Santa Escolástica no lado feminino. E o grande segredo, tanto de São Bento quanto de Santa Escolástica, é levar as pessoas a amarem profundamente a Deus e seguirem os caminhos de santidade propostos por nosso Senhor Jesus. Olhando para Santa Escolástica, que nós também tenhamos coragem de buscar e viver a nossa santidade. Custe o que custar, doa o que doer, com perseverança e esperança, caminhemos nos caminhos do Senhor, seguindo sempre os seus exemplos e amando-o com todo o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.